O acesso de gestantes ao parto hospitalar na rede pública de saúde é desigual no Brasil. É o que mostra um estudo realizado pela Fiocruz, que analisou 6.900.000 partos realizados entre 2010 e 2011 e entre 2018 e 2019. Gestantes que vivem no norte, por exemplo, enfrentam as maiores distâncias para chegar ao hospital na hora do parto, 133,4 quilômetros na média. E o tempo médio de deslocamento também é o maior, 5 horas e 55 minutos. Depois vem o centro-oeste com 104,4 quilômetros e 1 hora e 35 minutos de deslocamento. E o Nordeste, onde a distância média percorrida pela grávida até o hospital é de 68,6 quilômetros, em um tempo médio de 1 hora e 5 minutos. No Sudeste, a distância média é de 55,9 quilômetros e no Sul, de 54,8 quilômetros. Em ambas as regiões, o tempo médio de viagem é de 52 minutos. Segundo estudos, registros de óbito materno e neonatal sugerem que essas barreiras geográficas podem impactar negativamente a saúde das mães e dos bebês. Enquanto mulheres com resultados normais viajaram pouco menos de 75 quilômetros, gastando 1 hora e 25 minutos de percurso na média, as que enfrentaram problemas no parto viajaram praticamente 20 quilômetros a mais em um percurso que demorou 1 hora e 41 minutos. O estudo pontua que, embora a distância e o tempo de viagem possam elevar o risco de morte materna e neonatal, outros elementos, como a infraestrutura hospitalar e o acesso ao pré-natal, também influenciam. Por isso, indica que precisam ser realizadas análises mais detalhadas para compreender melhor essas relações. Da Rádio 2, Milena Abreu. O intervalo maior entre as festas de fim de ano e o feriado de carnaval, dando mais tempo para que as pessoas planejem suas viagens, é um dos fatores que influenciou o aumento das vendas para o período este ano, que deve chegar a 20%, segundo um levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a Brastoa. Este ano, liderando a lista dos lugares mais procurados no carnaval, ficaram com Maceió e Porto de Galinhas, empatados em primeiro lugar. Já o segundo destino mais procurado são as cidades da linha verde da Bahia, que inclui Sauípe, Embaçaí, mas com destaque para a Praia do Forte. Em terceiro lugar, Rio de Janeiro aparece empatado com Salvador e Porto Seguro. Recife é o quarto destino mais procurado no período, e Natal e Foz do Iguaçu completam a lista dos locais mais procurados para a folia. Dados da Confederação Nacional do Comércio projetam um crescimento de 2,1% nas vendas deste ano em relação a 2023 e prevê que os 4 dias de festa devem movimentar 12 bilhões de reais no país, aparecendo como o carnaval mais lucrativo desde 2015. Dados coletados nas secretarias estaduais de turismo e compilados pelo Ministério do Turismo levam a crer que cerca de 53 milhões de pessoas devem pular o carnaval este ano, o que representa 8% a mais do que no ano passado. Reportagem Lívia Brás. Conta de luz continuará mais barata em março. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, confirmou a manutenção da bandeira verde, o que significa que não haverá cobrança de taxa extra. Em novembro estava em vigor a bandeira amarela, que acrescentou R$ 1,88 por cada 100 kWh consumidos. Em outubro, a bandeira vermelha nível 2, a pior de todas, com uma taxa extra de quase R$ 8,00 por cada 100 kWh. De dezembro para cá, porém, foi adotada a bandeira verde por conta do período de chuvas, que ajuda a aumentar o nível das usinas hidrelétricas. Com isso, a dependência do país das usinas térmicas, que geram uma energia mais cara, diminui. Em nota, a ANEEL, porém, destaca que um cenário sustentável no fornecimento de energia depende de um consumo consciente por parte da população, mesmo com a bandeira verde. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com.
Um estudo divulgado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, revela que 64% da malha ferroviária do Brasil está subutilizada, levando-se em conta os trechos com ociosidade acima de 70%. Nos casos em que a ociosidade ultrapassa 90%, o trecho da malha ferroviária subutilizada é de 44%. Na avaliação do professor da Universidade Federal do Ceará e pesquisador em economia de infraestruturas com ênfase em transportes, Gildemir da Silva, esse cenário está relacionado a fatores como foco em corredores de exportação. O transporte ferroviário ele é característico por ser um transporte para grandes cargas ou grande escala. O que aconteceu ao longo dos anos foi que, pós-concessão, as ferrovias concedidas elas centralizaram fogos em corredores, né, de exportação. Esse corredor de exportação ele penaliza trechos que não são usados para isso, que não captam cargas, né? Como o Brasil centrou muito a exportação em commodity e em minério, particularmente as ferrovias que estão sendo usadas, em sua maioria são ferrovias que transportam esses grandes commodities. Ainda segundo Silva, do ponto de vista econômico, o Brasil ganha em termos de exportação. No entanto, internamente, essa subutilização de determinados trechos representa prejuízo para o país. Neste setor, os problemas mais recorrentes em transporte de cargas que levam a essa situação são o descumprimento de investimentos obrigatórios e o abandono de trechos de ferrovias, de acordo com o relatório do TCU. Em meio a esse cenário, recentemente, o presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que realizará diligências para avaliar o funcionamento do Marco Legal das Ferrovias, que foi aprovado em 2021. Segundo o parlamentar, requerimentos sobre o setor já devem ser apresentados nas próximas semanas. Já em relação às rodovias federais, o relatório do TCU revela que, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, as concessões geraram mais de 16 bilhões de reais em receitas de pedágio entre 2022 e 2023. O estudo aponta que essa quantia foi arrecadada em meio a um cenário de crescente fluxo de veículos que passou de 735 milhões para 801 milhões de um ano para o outro. Reportagem Marquesan Araújo. Produção de motocicletas dispara no país. Em janeiro foram fabricadas 166 mil unidades no Polo Industrial de Manaus, que concentra quase 100% da indústria nacional. O número de motos produzidas é 17% mais alto que no mesmo período de 2024 e o maior para o primeiro mês do ano desde 2012. Os dados foram divulgados pela Associação dos Fabricantes de Motocicletas e Similares, a Abraciclo. Especialistas citam a melhora da economia, com o aumento do emprego e da renda, a necessidade de muita gente de fugir do trânsito das grandes cidades e o trabalho por aplicativo, como algumas das causas do crescimento do setor de motocicletas. Tudo isso aliado a investimentos das montadoras para aumentar a produção, que deve crescer cerca de 7% neste ano e se aproximar de 1.900.000 unidades. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Depois de quase 22 anos, o Skype vai deixar de existir. O serviço de chamadas pela internet da Microsoft será aposentado em 5 de maio. Com o encerramento das atividades, a empresa quer focar o serviço interno da companhia, o Teams. O objetivo, segundo a Microsoft, é simplificar as ofertas de comunicação. As chamadas de áudio e vídeo do Skype começaram em 2003, mas as plataformas concorrentes, como o Zoom, por exemplo, acabaram roubando inúmeros usuários. Na pandemia, com a propagação do trabalho remoto, a Microsoft batalhou pelo Teams para que fosse integrado a uma base para o Skype. Agora, para facilitar a transição, usuários poderão fazer login gratuitamente no Teams em qualquer dispositivo disponível, com chats e contatos que vão migrar automaticamente. A Microsoft não divulgou os últimos números de usuários do Skype e informou que não haverá cortes de emprego devido à mudança. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai! Informação UniBF 22 99951 0907. Suspensa a obrigatoriedade de carimbo em casca de ovo vendido solto. É que o Ministério da Agricultura revogou um artigo da portaria que estabelecia essa exigência. A norma entraria em vigor agora no dia 5 de março. O produtor já é obrigado a informar a data de validade na venda de ovos com embalagens. A portaria de setembro do ano passado cria regras para a produção de alimentos em granjas. O trecho revogado previa que produtores deveriam carimbar na casca o número de registro do estabelecimento. O objetivo do governo era reforçar a fiscalização sanitária e o rastreio de ovos comercializados a granel, mas o setor foi contrário. Por isso, diante da pressão, o Ministério anunciou que as granjas pequenas e médias não teriam que aderir às novas regras. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, justificou que a gravação a laser poderia dificultar a operação nos estabelecimentos menores, pois traria até uma redução da oferta no mercado. Tarde 2, Fabio Altran. Saque aniversário do Fundo de Garantia já está disponível para brasileiros nascidos em março. O prazo termina em 30 de maio. No geral, o dinheiro é liberado no mês de aniversário do cidadão e fica disponível para retirada por mais 2 meses. O calendário completo e detalhado, porém, deve ser consultado junto à Caixa Econômica Federal. O saque aniversário permite que o trabalhador retire uma vez por ano, caso queira, valores disponíveis em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia. Procedimento que pode ser feito pela internet, por site ou aplicativo do FGTS. Por exemplo, o cidadão interessado deve fazer o pedido à Caixa até o último dia do mês de aniversário, também pela internet. Existem limites para o valor que pode ser sacado, com base no saldo de cada conta. Quem preferir deixar o dinheiro no FGTS terá direito ao resgate naquelas situações previstas em lei, como compra da casa própria, em alguns casos, e demissão sem justa causa. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Pix por aproximação começou a valer, mas você sabe como ativar o recurso e em quais aparelhos o sistema está disponível? De acordo com a regulação do Banco Central, pela modalidade, agora é permitido fazer o pagamento somente aproximando o celular da máquina do proprietário do estabelecimento, como já é feito com cartões de crédito e débito, sem precisar de um QR Code. Antes, o cliente tinha que entrar no aplicativo do banco e ir até a área de Pix para fazer a transação. Porém, por enquanto, o recurso só está disponível para quem tem Android e que utiliza o Google Pay. É que a Apple e o Samsung Pay ainda não têm registro no Banco Central para disponibilizar essa funcionalidade. E ainda não há uma data definida para isso. Para ativar o Pix em uma carteira digital, é necessário vincular a conta bancária ao Google Pay. O limite é de R$ 500 por transação, mas é possível ajustar o valor máximo de acordo com a necessidade, ou por pagamento ou por dia. Segundo o Banco Central, essa funcionalidade torna os pagamentos mais rápidos e simples. Tarde 2, Fabio Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.